Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Que testemunho maravilhoso. E é isso que realmente acontece quando nós colocamos a nossa fé, não em algo, né, como fazem por aí os supersticiosos, mas em um Deus vivo, amém? Um Deus que nos respalda, porque a Bíblia fala que, além de nosso Deus, Ele é o nosso Pai, amém? E a Bíblia fala que nós, sendo maus, nós sabemos das coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, amém? Então, continue depositando a fé no Senhor, continue buscando Ele como a fonte da sua vida, seja de força, seja de provisão, seja de saúde, amém? Deus, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos buscar a Ele, colocar a confiança nele, assim como fez essa família aqui, amém? Em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Bom dia a todos, para quem não me conhece, meu nome é Diogo, amém? Sirvo aqui nessa igreja, né? Para mim é uma alegria muito grande aqui nessa manhã estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. E hoje existe um anseio no meu coração que essa palavra ela venha tocar o seu coração e trazer uma transformação, venha trazer uma metanoia em você, uma mudança de comportamento. Amém? Assim como na minha vida também. É algo que Deus tem falado no meu coração quando diz respeito à igreja, quando nós olhamos para a igreja, nós deveríamos ter uma referência, né, de como nós deveríamos viver. E olhando a igreja atual, não especificamente a nossa igreja, mas a igreja de um modo geral, eu vejo que precisa haver em nós essa transformação e nós devemos caminhar, né, dessa maneira. Amém? Então, nesse momento, queria convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua presença nesta manhã. Pai, a Sua palavra ela será ministrada, Senhor Deus, aos nossos ouvidos, Senhor, mas nós declaramos, Pai, que ela venha descer ao nosso coração, Pai, para que ela possa produzir frutos, Deus, ó Pai, de arrependimento, Senhor, frutos, Senhor, meu Deus, Senhor, que venha trazer transformação na nossa vida e nos leve a cada dia, Senhor, viver como o amado das nossas almas, Senhor. Ó Pai, que é Jesus Cristo. Nós te pedimos nesta manhã, Senhor Deus, que o nosso coração venha se aquietar na Tua presença. Senhor, que nós possamos ouvir essas palavras atentos, Deus, e que possa haver um anseio no nosso coração, Deus, de querer viver, de querer, Senhor Deus, ó Pai, ser participantes contigo, Senhor. Pai, nós te pedimos, Deus, ó Pai, nesta manhã, que toda tribulação, que toda preocupação, Senhor, neste lugar, que toda incredulidade, Senhor, meu Deus, vá embora deste lugar em nome do Senhor Jesus e que o Senhor possa alcançar, Deus, ó Pai, o objetivo, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor tem nesta manhã nas nossas vidas. Assim eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Assim como eu disse para vocês, a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, né, fala a respeito de algo que Deus colocou no meu coração. E falando assim a respeito da nossa fé, né, falando assim a respeito de algumas coisas em si, eu entendo assim que tudo nessa vida existe uma base. Amém? Assim como uma casa, ela precisa ser levantada através de uma base. Sim ou não? Amém? E muitas das vezes, né, principalmente para aqueles que compraram casa, eu penso assim que, mesmo eu não tendo uma casa, talvez ninguém se preocupou com a base, sim ou não? Será que a base vai ser forte? Será que a base... Eu penso que a primeira coisa que você pensou é como que vai ser a sua casa por dentro, sim ou não? Você pensou na parte exterior, né? Aquilo ornamentar ela do jeito que você queria, não é verdade? Mas a questão é que o que é de fato importante nessa casa, o que nós devemos pensar em primeiro lugar, é a base, sim ou não? Porque se a base ela não for forte, tudo aquilo que aparentemente parece bom, parece bonito, né? Você vai expor diante das pessoas, querendo ou não, isso vai ficar comprometido. Amém?
E diante disso, olhando essa questão, né, falando de base, olhando para a nossa vida num todo, né, num serviço, agora eu trabalho com construção civil e às vezes eu olho um serviço assim e parece um pouco complicado entender, né, tudo aquilo, então eu vou e pergunto, mas qual que é a base desse serviço, né? E através da base daquilo que é me explicado, eu consigo ter uma noção daquilo que vai ser feito, né? E eu vejo então que assim, dessa maneira também, deve ser a nossa fé, amém? A nossa fé, ela também existe uma base, a qual nós devemos levantar ela, mas não somente levantar e esquecer dela, mas tem que ser uma base que venha sustentar, sabe, a nossa fé em todo momento, porque se nós andarmos na nossa fé, se nós caminharmos na nossa fé, sempre tendo em vista essa base, amém? A palavra de Deus fala então que nós vamos ser bem-sucedidos, amém? Eu dei um título, né, um tema para essa pregação, e como eu já falei, o tema é a base que sustenta a nossa fé, amém? Se nós talvez não tivéssemos toda a Bíblia para nós lermos, né, e nós conhecermos a profundo a respeito de Deus, e somente nós pegarmos alguns versículos, né, que enfatizam a vida de Jesus, né, que falam a respeito do Filho de Deus, eu creio que daria para nós vivermos, amém? A nossa fé. Eu quero compartilhar com você esse versículo que todos nós já conhecemos, né? As crianças decoram ela nas escolas dominicais, né? Talvez foi um dos primeiros versículos que você ouviu, né, a respeito da fé cristã, além do Salmo 91, né, e do Salmo 23, né? É João 3,16, amém? Quero que você abra a sua Bíblia comigo e nós vamos ler todos juntos. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Todos encontraram? Vamos ler. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando eu contar 1 até 3, a gente começa a ler, ok? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Agora vamos voltar um pouquinho lá no passado, naquela aula de português. Nesse versículo aqui, aonde está o verbo? Não, sem espiritualizar as coisas, irmão. Né? Né? Olhando aqui para essa palavra aqui, esse versículo fala, porque Deus amou, amém? Em seguida fala, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a Bíblia fala que a salvação através de Jesus foi por quê? Porque Deus amou. Então, porque Ele amou o mundo, então Ele se entregou. Amém? Quando eu e você, nós olhamos para a vida de Jesus e nós vemos como Jesus, Ele viveu, nós vemos que o amor do Pai, esse amor a tal ponto de entregar o seu Filho, que o próprio Jesus Cristo também estava em Jesus. É por isso que eu falo para você, se eu e você agora entendendo que nós somos discípulos de Cristo e fomos chamados para viver, amém? As boas novas e andarmos como o Mestre andou, nós conseguiríamos muito bem viver com esses versículos. Por quê? Porque a base de tudo, na nossa fé cristã, é o amor. Amém? Eu e você, nós podemos aprender muitas coisas ao longo dessa caminhada na fé. Nós podemos, né, aprender como nós nos portarmos, nós podemos aprender como nós servirmos, né, a igreja, como nós sermos obreiros na casa do Senhor. Mas eu vejo que o mais importante de tudo é o quê? É o amor. O amor que ele vem sustentar a nossa fé. Amém? O amor ele vem para poder nos aperfeiçoar, para nos levar a nós nos parecermos ainda mais com Cristo. Amém? E assim como eu falei a respeito de base, né? Semana passada eu dei um exemplo a respeito disso, falei sobre base, né? Falei a respeito de nós sermos firmados na rocha, porque a base, quando ela está comprometida, né,
toda a estrutura ela fica comprometida. E eu vejo aqui na palavra de Deus que Jesus falou que algo poderia comprometer essa estrutura na nossa vida. Poderia comprometer essa base na nossa vida. Amém? Está falando a respeito do amor. Eu quero que você abra sua Bíblia agora comigo, em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Amém? Todos encontraram? Olha o que diz a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Está falando de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, está falando, é igual, não tem diferença nenhuma. É, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Todo mundo já sabe disso, sim ou não? Por que será então que é tão difícil nós vivermos? Por que será então que mesmo nós conhecendo essa verdade, nós sabendo que Deus ele amou o ser humano a tal ponto de entregar o seu Filho amado Jesus Cristo, que Jesus mesmo se entregou por nós, por que nós temos tanta dificuldade, então, em poder viver isso, em amar as pessoas, a ter empatia pelas pessoas? Porque eu vejo que, na verdade, a nossa base, que é o amor, ela está comprometida. E eu vejo aqui na palavra de Deus que Jesus, ele alerta os discípulos acerca disso. Amém? Jesus, ele fala para os seus discípulos: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Certo? Mas eu vejo aqui na palavra que Jesus ele começa a advertir os discípulos, porque ele sabia que os discípulos eles iam estar propensos a ter essa base comprometida na vida deles. Amém? E nós vamos ver agora o que é esse comprometimento na vida minha e sua, que nós somos filhos de Deus, que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 5. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 5. Nós vamos ver aqui Jesus falando a respeito de algo que compromete a nossa fé. Amém? Algo que, na verdade, vai pecar diretamente contra o amor. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que fala. Versículo 5 fala assim, do capítulo 16. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrei dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas cestas tomastes? Jesus estava falando aqui para eles a respeito, do fermento dos fariseus, e naquele momento os discípulos pensavam que estava falando, Jesus estava chamando a atenção deles porque eles não tinham trazido pão, porque não tinham pão. E Jesus falou assim: vocês não entenderam o que eu estou falando? Para que vocês estão preocupados com o pão? Vocês já não viram o milagre que eu fiz? Vocês já não viram a multiplicação? Eu tenho poder em mim mesmo para fazer milagre. Vocês já viram isso? Eles não estavam entendendo. Versículo 10 fala assim: nem dos 7 pães para os 4.000 de quantos cestos tomaste? Segunda multiplicação. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera
que acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém? Para que eu e você, a gente possa entender o que Jesus estava falando a respeito do cuidado que eles deveriam tomar, nós precisamos entender, né, como que os fariseus eles atuavam. Precisamos entender quem que eram os fariseus. Amém? E olha o que a Bíblia fala aqui a respeito dos fariseus. Essa palavra fariseus no original, né, ela se chama farisaios. E olha a explicação que a Bíblia fala a respeito dele. Os fariseus eram aqueles que reconheciam na tradição oral um padrão de fé e vida. Procuravam reconhecimento e mérito através da observância externa dos ritos e das formas de piedade, tal como lavagem, cerimônias, jejuns, orações e esmolas, comparativamente negligentes da genuína piedade. Olha o que está falando. Orgulhavam-se em suas boas obras. Mantinham de forma persistente a fé na existência dos anjos, bons e maus, e na vinda do Messias, né? Até por aqui. Resumindo, eles eram aqueles que achavam que eram mais justos do que as outras pessoas, porque eles guardavam as leis, porque eles eram, né, bem atenciosos, procuravam cumprir à risca as cerimônias, mas, na verdade, eles eram negligentes com aquilo que de fato era importante. E é aí onde Jesus entra e começa a explicar para os discípulos que eles precisavam tomar cuidado, porque se eles começassem a viver da maneira que os fariseus eles viviam, o que ia estar em comprometimento na vida deles era justamente a base e a estrutura da fé cristã, que é o amor. Amém? E agora nós vamos ver como que eles agiam. Aqui nós já vimos uma definição de quem que eles eram. Agora você vai ver, através da palavra de Deus, exatamente como eles agiam. Amém? Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 15. Amém? Vamos todo mundo ler junto, que eu estou achando que vocês estão muito quietos. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 15. Ok? Se começar a ler, vocês leem junto. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores. Amém? Outra versão aqui, ele não fala somente dos escribas, mas fala também dos fariseus. Agora vamos analisar, na ótica do Evangelho, o que eles estavam fazendo. Amém? A Bíblia fala que Jesus, ele morreu e se entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia não fala que Deus ele olhou da eternidade para nós, viu que nós éramos justos, e falou: nossa, eles merecem, porque eles estão se portando bem, porque eles são dignos da minha presença, então eu vou enviar o meu filho Jesus por ele. Não tem lógica isso. Amém? Porque se nós éramos justos diante dos olhos de Deus, não precisava Jesus ter vindo a esse mundo para morrer e padecer pelos nossos pecados, para nos perdoar e nos dar salvação e vida eterna. Mas justamente porque nós somos pecadores. Amém? Mas o que me chama a atenção em toda essa história aqui, em toda essa passagem, é que esses homens, eles acreditavam que eles estavam fazendo e vivendo a vontade de Deus. Mas só que você olha para a vida deles e eles negavam o quê? Piedade. Eles negavam amor às pessoas. Porque a Bíblia fala que Jesus ele veio exatamente para aqueles que ele se assentava, exatamente para aqueles que ele se aproximava, que ele procurava ter comunhão e estar junto com ele. Que era quem? Eram os pecadores, eram as prostitutas, eram os publicanos. É engraçado que a Bíblia fala aqui publicano e pecadores.
né? Como se fossem duas coisas diferentes. Mas naquela época, os publicanos eram uma raça de pecadores para ele nível máximo. Por quê? Porque eram os cobradores de impostos. Eram aqueles que metiam a mão no povo. E o que acontece? Eles tinham um respaldo do Estado romano. Então ninguém se levantava contra eles, porque tinham medo. Então eles roubavam as pessoas. E eles eram odiados pela população. Por quê? Porque roubavam então dessa maneira. Então a Bíblia fala então que Jesus veio para eles. Só que olhando para toda essa situação, onde Jesus veio para ter um encontro com os pecadores e salvar eles, porque ele disse, eu não vim para aqueles que se acham justos, eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão enfermos. E a Bíblia fala então que os fariseus olham para os discípulos de Jesus e perguntam, por que o vosso mestre está sentado com os publicanos, com os pecadores? Isso tem lógica? Sim ou não? Tem lógica isso? Eles viverem dessa maneira? Eles pensarem dessa maneira? Não tem lógica. Agora, essa é a grande questão. E por que muitas das vezes nós vivemos assim? Porque essa é a realidade da igreja muitas das vezes. Eu não posso generalizar, porque eu estaria julgando, mas nós num todo, nós olhamos para a igreja e nós vemos que é isso que acontece. Nós deixamos de lado o amor, que é aquilo que deveria ser a base e o sustento da nossa vida. E nós começamos, assim como os fariseus, entrar na questão de julgamento. Nós perdemos a empatia pelas pessoas e nós começamos a olhar as pessoas com ar de indiferença. Se eu começar a citar algumas situações aqui, vai ser muito fácil você se dar conta que isso de fato talvez esteja até na sua própria vida. Porque eu olhei para a minha vida e eu enxerguei situações assim. Mas eu entendi que eu não posso permanecer dessa maneira. Por quê? Porque senão o propósito pelo qual eu desejo e anseio no meu coração, de fato vai estar comprometido. Porque no meu coração existe um desejo e um anseio que as pessoas elas sejam alcançadas. Elas sejam, sabe, tocadas pelo Senhor. Mas a questão é que muitas das vezes nós focamos no fazer. No manifestar. Nós, quando falamos a respeito do reino de Deus, nós pensamos no poder de Deus, nós pensamos nos frutos do Espírito, claro, nós devemos ter, mas nós pensamos nos dons do Espírito, que se nós manifestarmos, as pessoas serão alcançadas, de fato sim. Mas eu e você, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que isso não é tudo. Porque o apóstolo Paulo, então, ele começa a exortar e chamar a atenção à igreja de quem? A igreja de Corinto. E a Bíblia fala que eles eram o quê? Operantes. Ativo nos dons. Mas Paulo chama atenção nele por quê? Por causa do pecado que tinha dentro da igreja, por causa da falta de amor, da empatia com as pessoas. E isso leva a nossa fé a ser comprometida. Por isso talvez nós temos vivido tão poucos resultados. Porque se talvez nós estivéssemos operando nos dons, talvez essa igreja estaria mais cheia, pessoas seriam sendo tocadas. Por quê? Porque o dom de cura estaria operando em nós, pessoas iriam ser curadas e tudo. Mas não é essa a realidade. Então, algo está comprometida. E é justamente essa questão do amor. Amém? Mas hoje o que Deus ele quer fazer no nosso meio, eu não vou dizer para você que hoje você vai ouvir essa palavra e isso vai transformar o seu coração, que amanhã você vai se tornar outra pessoa. Não é. Não é, sabe por quê? Porque talvez isso são anos de estrutura que já tem sido levantado dentro de você. Anos de estrutura são sofismas que tem na nossa mente. E às vezes de maneira automática nós vivemos nesse nível. E não é de uma hora para outra que isso vai sair. Mas a palavra de Deus declara que ele é como um martelo que esmiuça a penha. Se nós continuarmos batendo elas com a palavra, se nós continuarmos trazendo à memória a palavra de Deus, assim como Deus ele disse para Josué, para nós meditarmos de dia e de noite, porque somente bastou isso para isso chamar minha atenção, eu me deparar com a palavra, ler a palavra, o Espírito Santo começou a falar comigo, que essa realidade não podia ser mais a minha realidade. Amém? Se nós queremos alcançar os perdidos, se nós queremos que as pessoas elas vejam a Jesus, porque essa não é a sua meta? A minha meta é essa, é me parecer com Jesus. E Jesus é o próprio amor. Jesus, ele se sensibilizava com as pessoas. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei se essa pessoa que você falou hoje, ele é cristão ou não é, mas eu quero dizer uma coisa, quando você falou da atitude dela, eu vi Jesus.
Eu vi Jesus nela. Porque é exatamente isso que Jesus fazia. Ele entrava na necessidade das pessoas. Às vezes, nós esperamos Deus falar conosco a respeito de uma situação. Deus falou comigo de tal pessoa, vou lá ajudar. Quero dizer uma coisa para você. Se você só faz aquilo que Deus manda, quero te dizer, você é um servo mau. Porque a Bíblia fala que o servo mau só faz aquilo que manda o seu Senhor. Mas, em contrapartida, a Bíblia fala que se eu e você, nós vermos o nosso irmão, o nosso próximo, não vou nem dizer irmão, vamos tirar esse termo irmão, que às vezes a gente fica preso nisso, que a gente só quer ajudar as pessoas da igreja. Se você olha o teu próximo, e a Bíblia fala, e você vê a necessidade dele, e você tendo condição, você não ajuda, em seguida vem uma pergunta: acaso você pode dizer que o amor de Deus está em você? É isso, é exatamente isso. Eu vi o amor de Deus nessa pessoa. Eu não sei se essa pessoa ela recebeu uma revelação de Deus ou se ela percebeu, mas o que importa, e não interessa se foi um ou se foi outro canal, interessa que ela teve uma atitude. Ela entrou na brecha, ela foi ajudar, ela foi estender a mão, ela foi, se parecer com Jesus para que o amor de Deus fosse manifesto. E é isso que eu e você nós precisamos, cristãos. Nós precisamos isso, manifestar o amor para as pessoas. Às vezes a gente quer manifestar os dons. Às vezes a gente quer mostrar que a gente conhece a Bíblia, que a gente prega bem, né? Que a gente adora bem, que a gente toca bem. Mas esse amor, ele vai ser muito mais manifesto no nosso dia a dia do que propriamente dizendo aqui na igreja. No nosso trabalho, dentro da nossa casa, principalmente dentro da nossa casa. O maior exercício que a gente pode ter dentro da nossa casa e é isso que eu tenho percebido, que se eu estou falhando na minha casa, se eu não estou, exalando o amor dentro da minha casa, empatia pela minha esposa, pelo meu filho, como que eu vou fazer isso lá fora? Eu posso fazer? Sim, posso fazer e até consigo, às vezes, mais do que na minha própria casa. Mas sabe o que isso me mostra? E sabe o que isso, como é que eu posso dizer? Não mostra, parece, mostra também hipocrisia. Às vezes não mostra porque ninguém sabe. Essa é a verdade. Às vezes não mostra porque ninguém sabe como é a gente dentro da nossa casa. Mas a verdade é essa. Entende? Se nós conseguimos fazer, mostramos uma desenvoltura, aqui dentro, ou seja, lá fora, e isso não acontece na nossa casa, isso precisa mudar. Amém? Jesus, ele sempre buscava comunhão para se achegar aos pecadores sempre. Jesus, ele buscava oportunidade de salvação na vida das pessoas quando ele ia buscar relacionamento com as pessoas. Muitas das vezes a gente tem um pensamento, e você sabe que isso aconteceu na sua vida, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Sabia que quando a gente simplesmente some do mundo, né, dos relacionamentos que a gente tinha antes, sabia que automaticamente a gente começa a viver como os fariseus? Porque foi isso que eles fizeram. Eles já não se misturavam mais com os pecadores, porque eles se achavam mais justos que aquelas pessoas. Eles se achavam que aquelas pessoas iriam contaminar a eles. E por isso eles não se misturavam. É isso que a gente faz. A gente deixa simplesmente os relacionamentos que a gente tinha antes, porque a gente pensa que essas pessoas vão influenciar a nós. Mas quando eu e você, nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia fala que eu e você, nós temos que influenciar a eles. Nós não devemos sair deles. Amém? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Jesus, ele curou muitas pessoas. A Bíblia fala que ele curou um homem, eu não me lembro ao certo se ele era paralítico, qual que era a doença que ele tinha. Mas ele ficou tão agradecido com Jesus que ele falou: olha, por favor, deixa eu te seguir. Eu quero te seguir. Jesus falou assim: não, vai e volta e vai anunciar aquilo que eu fiz na tua vida. Ele fugiu? Não, ele foi, ele obedeceu. E por que a gente foge? Por que a gente quebra, a gente corta relacionamentos? Se ao invés da gente poder ser influência, eu não estou dizendo, olha, presta bem atenção, não vai sair daqui agora e você vai voltar a viver o que você fazia antes. Eu não estou falando de práticas.
Eu estou falando de relacionamentos, de se relacionar com pessoas. Porque dessa maneira que as pessoas vão ver que agora você é diferente. Porque quando elas colocarem para você uma proposta, ela vai falar assim, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso porque Jesus me libertou. Eu sou feliz agora sem isso. E sabe, ele também quer fazer isso na sua vida. E as pessoas elas vão olhar para nós, o amor, sabe, de não destratar elas, de ter empatia por elas, de continuar ajudando elas, mesmo quando elas nos rejeitam. Mas a gente se sente rejeitado pelas pessoas e a gente se afasta. Mas Jesus ele foi rejeitado por quantas pessoas? Por muitas pessoas. Aqueles que odiavam a Jesus, como ele pagava? Com amor. E a Bíblia fala que por causa desse amor que ele pagava as pessoas elas eram constrangidas. É esse amor que precisa estar na nossa vida, que constrange as pessoas. Mas essa é a nossa realidade? Não é. A realidade é que as pessoas nos ferem, a gente quer ferir também. As pessoas, elas fazem alguma coisa, a gente vira a cara para elas. Agora eu te pergunto, isso é evangelho? O evangelho mudou? Não mudou. O evangelho é o mesmo, sim ou não? Eu quero viver isso. Se eu vivi no engano até o dia de hoje, talvez não na totalidade, mas algumas coisas, eu não quero mais isso para a minha vida. E eu olhando para mim mesmo, eu sei que talvez a minha força eu não vou conseguir, mas é como, o Alex pregou aqui outro dia, é nesse momento, quando você entende que você é fraco, que você vai diante de Deus e fala, Senhor, eu sou fraco, mas em Ti o Senhor me faz forte. E aí quando você começa a orar, você coloca diante de Deus situações e fala, Senhor, muda isso na minha vida. Eu não quero mais isso para a minha vida. Porque se eu sei que a única oportunidade das pessoas conhecerem ao Senhor é através do meu relacionamento com elas, eu vou fazer o quê? Porque durante anos eu me afastei, assim como disse a minha esposa, da minha família e tudo, porque eles não concordavam, falavam coisas ao meu respeito, mas eu orava, Deus usa outra pessoa. Deus envia pessoas, não, Deus quer usar você. Volta para lá e começa a manifestar o amor de Deus. Hoje nós como cristãos, às vezes, existe discurso de ódio na nossa boca. Ódio em relação ao próximo. Rancor no nosso coração. Mas o pior e mais triste de tudo é que se fala disso de uma maneira natural. Como sabe? Simples, normal. Hoje o Senhor deseja nos chamar ao arrependimento. Porque se nós estamos vivendo dessa maneira, nós estamos vivendo como os fariseus, que pensavam que estavam vivendo, agradando a Deus, mas na verdade estavam muito longe, porque o amor estava comprometido. Amém? O amor, ele diz respeito a relacionamento, diz respeito de você estar próximo das outras pessoas, sabe? Talvez você pergunte, mas como eu faço isso? Simples, olha para Jesus, imita Jesus, como o Alex pregou aqui, vamos imitar a Cristo. Imita Cristo. Age como Jesus nas situações. Ah, mas é difícil, eu não quero. Quando a gente pensa dessa maneira, sabe o que a gente está dizendo? Quando Jesus nos chama, vem ser meus discípulos, vem, me seguem, a gente vai. Mas no momento que Jesus fala assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a gente tapa os ouvidos e continua seguindo o Mestre. Sabe o que significa? A gente está seguindo a Jesus, mas a gente está vivendo da maneira que a gente quer. A gente não está imitando o Mestre. A gente não está imitando com Jesus. A gente não se parece com Jesus. E é por isso que as pessoas elas não são tocadas. É por isso que se ouve falar tanto de mau testemunho. Mas essa realidade precisa mudar. Porque se isso não mudar, nada vai acontecer. A gente vai continuar caminhando com visões, tentando estratégia e tantas outras coisas. Mas aquilo que realmente de fato importa, está comprometido. E é isso que Deus ele quer mudar hoje no nosso meio. É essa transformação, sabe? Eu posso dizer, arrancar essa venda dos nossos olhos. Amém? Glória a Deus. Você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. Abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas 11:37. Eu somente falei uma passagem daquilo que os fariseus faziam.
Olha o que fala. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa, né? Se sentou para comer. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. A Bíblia fala, então, que Jesus se assentou ali com o fariseu, e na hora que ele sentou para comer, Jesus já foi metendo a mão no garfo para comer. E aquilo escandalizou, porque, né? E sem orar. Verdade, hein? Cara, e sem orar. Aquilo escandalizou ele de uma tal maneira, porque aquilo fazia parte de um ritual, né? Não lavou as mãos antes de comer. Aí fala assim, o fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavou, né? Antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo das hortelãs, da arruda e de todas as hortaliças e desprezais a justiça e o amor de Deus. Mais uma vez, quantas das vezes a gente está preocupado nisso? Em fazer tantas essas coisas, né? Em exercer um ministério dentro da casa de Deus, de participar de tantas coisas, mas na verdade o amor está totalmente comprometido. Porque é isso que nós vemos. Nós vemos na vida dos discípulos. Sabe o que eu entendo com isso? A Bíblia fala que nós devemos buscar a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Né? Devemos chegar no mesmo nível de Jesus. E quando a Bíblia fala disso, antes eu pensava, sinceramente, a minha visão ela mudou. Eu pensava a respeito de ser como Jesus, né? Sugoi, como falava, curar as pessoas. Mas hoje eu vejo que esse aperfeiçoamento está falando do amor. E eu cheguei à conclusão que se eu e você, nós estamos amadurecendo na fé, nós precisamos então ser aperfeiçoados no amor. Porque você ser maduro na fé cristã, você ser maduro como discípulo de Jesus, é você ainda crescer muito mais nesse amor intenso pelo próximo. E é isso que está relacionado ao Evangelho. Por quê? Porque as pessoas, elas olham para nós, o rótulo que nós temos é aquilo que nós vamos mostrar para as pessoas. E se através das nossas atitudes elas não veem amor, o que nós vamos falar de Jesus? Sim ou não? Eu não sei, vocês que já estudaram aqui no Japão, eu já ouvi falar que às vezes os japoneses eles têm uma má visão de Jesus, porque está relacionado com os jesuítas, e os jesuítas matavam as pessoas. E aí? E o que nós fazemos? Porque o que eu e você nós temos feito é o que vai definir o que as pessoas vão dizer sobre Jesus. Mas se nós amarmos o nosso próximo, amarmos as pessoas, sabe, começarmos a parar de competir entre nós, porque os discípulos eles começaram a caminhar com Jesus, e você via que eles eram muito imaduros, eles estavam sempre competindo um com os outros, estavam brigando entre eles para ver quem ia querer ser o maior, quem queria se sentar à direita ou à esquerda de Deus. Estavam sempre com inveja um dos outros. Talvez você me fale, olha, mas eu não consigo, eu não sei o que eu faço. Eu vou te dizer, a Bíblia tem a resposta, porque a palavra de Deus fala que depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, quando eles permaneceram ali em Jerusalém, aguardando a promessa que viria, né, o Consolador, o Espírito Santo, a Bíblia fala que nunca mais eles foram mesmos. E você vê que daí em diante, em Atos dos Apóstolos, as pessoas começaram a ser alcançadas em multidões. Por quê? Porque o caráter deles mudou. Porque eles diziam que amavam a Deus, assim como Pedro, que achava que amava, mas negou ao Senhor. Estava vivendo de maneira egoísta. O Espírito Santo é a resposta para mim e para você. Mas para que o Espírito Santo ele possa entrar em ação, você precisa ter a consciência. E é por isso que a palavra de Deus está sendo pregada aqui para você hoje. Para que essa consciência venha sobre você. E a partir do momento, agora com o conhecimento da verdade, ela venha te libertar através do Espírito Santo. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado. Assim como eu falei, a igreja de Corinto, ela tinha muitos dons, mas manifestava o amor. Amém? Glórias a Ti, Pai. Nós devemos ser o sal da terra. Amém?
A Bíblia fala que nós somos também a luz do mundo, nós somos chamados para iluminar. Quando as pessoas elas têm treva na vida dela, a luz que está em mim, você precisa brilhar na vida delas. Sabe qual que é a verdade? É que hoje, nós como cristãos, como filhos de Deus, nós assimilamos muitas das vezes somente o cristianismo, muitas das vezes, como as práticas espirituais. As pessoas estão passando por problema, a gente só quer ir lá orar pelas pessoas. Mas às vezes a gente sabe que a gente precisa, agir naquela situação. Às vezes eu não digo nem com dinheiro, mas você tem condição de entrar naquela situação, de ajudar. E a gente não faz. Deus te abençoe, eu vou orar por você, irmão. É isso que a Bíblia fala. É essa que a igreja de Atos dos Apóstolos vivia, onde a Bíblia fala que não havia entre eles nenhuma necessidade. Por quê? Porque um olhava para a necessidade do outro e falava, olha, eu já entendi o que é o Evangelho, eu entendi que nesse mundo eu estou de passagem. Eu entendi que as coisas desse mundo, são passageiras, que tudo vai ficar. Então eu vou vender e vou ajudar essa pessoa para amenizar o sofrimento dela. Isso é Evangelho. Isso é cristianismo. Mas se o nosso coração está preso e está arraigado nas coisas desse mundo, a gente precisa orar. Porque é assim que eu encontro o meu às vezes. Quando eu deixo de tirar os olhos da palavra de Deus. Essa é a verdade. Isso começa a acontecer na minha vida. Mas hoje o Senhor Ele quer nos resgatar. Amém? Para que eu e você possa entender. Quer ser maduro? Para de brigar com as pessoas. Para de levantar contenda na tua família. Comece a deixar Jesus resplandecer através da tua vida. Se você tem alguma dificuldade, procura uma pessoa para orar, compartilha o teu pecado, a tua dificuldade. Não é isso que a Bíblia fala, é princípio. Confessa os vossos pecados uns aos outros, para que o diabo não encontre lugar em vós. Mas é isso que a gente faz? Não é. Precisamos voltar a viver o Evangelho. Amém? O Evangelho de Cristo. O Evangelho que Jesus estendeu a mão para as pessoas, para mulheres que foram rejeitadas e alcançaram misericórdia, mas hoje que no nosso meio são apedrejados por nós, se tem a atitude de se humilhar, de confessar o seu pecado. Há um tempo atrás, lembrei do irmão, nós estávamos juntos, muito tempo atrás, e quando essa pregação, Deus começou a me dar essa palavra, eu entendi que nós precisamos entrar no meio das pessoas. E eu lembrei lá daquele vídeo da Graça da Garça. E esse vídeo, Graça da Garça, fala assim, a graça da garça, a arte de andar em meio às lamas sem sujar as vestes. Quantos aqui já viram a garça na lama? Nunca viram? Vocês nunca viram a garça assim dentro da lama, assim no lamaçal? É sempre que eu vejo a garça só na lama. Ou está voando. Mas eu nunca vi a garça suja. Sem brincadeira, não estou mentindo, eu nunca vi a garça suja. Eu sempre vi a garça branquinha. Né? E esse vídeo ele fala sobre isso. Sobre nós não sermos contaminados, mas nós temos diferença onde nós estamos. Para nós deixarmos essa mentalidade que nós não podemos estar mais entre eles. Mas nós devemos estar entre eles e resplandecer a luz de Cristo entre eles, para salvar e alcançar eles. Porque eles estão esperando por nós, eles não sabem, mas a Bíblia fala que a seara já está pronta, mas poucos são os ceifeiros. Por que poucos? Porque estamos abandonando. Amém? Quero nesse momento convidar a ficar de pé. A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses 3,13, nunca se canse de fazer o bem. Eu te pergunto nessa manhã, você já se cansou de estender a sua mão para o próximo e às vezes ser rejeitado? E você já falou, não vou fazer mais não. Eu não quero saber mais dessa pessoa, não quero saber mais. Eu ajudei essa pessoa. Viva com o coração e com o amor de Deus. Porque Jesus também foi rejeitado pelas pessoas, mas ele não desistiu. Amém? Esses dias compartilhei com o irmão que eu vi lá que o pregador
muito conhecido, Francis Chan, pastor, se eu não me engano, é pastor? Pastor Francis Chan. E ele orou mais de 30 anos pelo amigo dele. Ele teve a oportunidade de batizar o amigo dele. Agora eu te pergunto, quantas vezes ele não falou para o amigo dele de Jesus e o amigo dele rejeitou ele? E se ele tivesse dado as costas para o amigo dele, não tivesse mais relacionamento? É disso que nós estamos falando. Quebra essa mentalidade hoje na tua mente, de se afastar das pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa também. Permita ser aperfeiçoado no amor. Não pegue essa palavra que eu estou te dando como uma desculpa, vou voltar lá para as amizades. Porque eu quero te dizer, se você é fraco na fé, se você não tem uma estrutura forte, você vai cair. E você não vai ser influência, mas eles vão te influenciar. E sem você perceber, o amor vai se esfriar dentro de você. Você quer saber que amor que é esse que sustenta a minha, a tua vida? É o que Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 13, 1 ao 7. Nós vamos ler para terminar. Eu quero que você preste atenção naquilo que Paulo ele fala aqui sobre o amor. E não encare isso simplesmente como meras palavras, mas que você entenda que a partir de hoje, você deseja no seu coração e fala, eu preciso viver dessa maneira. Eu preciso viver dessa maneira. Esse amor eu preciso manifestar. Como diz o apóstolo Paulo em algumas cartas, não viva um amor fingido. Porque se o amor não é o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que tem empatia pelas pessoas, que se importa, estamos vivendo um amor fingido. Amém? E olha o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu fale, talvez muitas coisas que ele vai falar aqui, você anseia para a tua vida, e você pensa, se eu tiver isso na minha vida, eu vou ser bem sucedido como cristão. Mas isso não é verdade. Olha o que Paulo fala. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se afana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Não procura os seus próprios interesses. Não podemos mais continuar vivendo, buscando nossos próprios interesses, perguntando, eu vou fazer isso porque é melhor para mim. Comece a pensar de uma maneira coletiva, vai ser bom para mim, vai ser bom para o meu próximo, vai ser bom para minha esposa, vai ser bom para o meu marido. Porque dessa maneira que Cristo pensava, não se exaspera, não se ressente do mal. Você tem andado ressentido com as pessoas, se elas têm te feito mal, e por causa desse ressentimento você vira as costas para ela. Dentro da igreja, é duro, né? Mas a verdade ela precisa ser falada. Porque se a verdade ela não for falada, o engano ela não pode sair do nosso meio. Sabe? E a gente vai continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo. Mas eu entendo que no coração de Deus existe uma esperança, que uma hora nós vamos despertar, que uma hora vai acontecer, e Ele anseia por isso, e eu quero ser parte disso. Amém? Não se alegra com a injustiça. Quando você vê alguma pessoa, uma pessoa se dando mal, alguma coisa não sai bem para ela, porque talvez ela agiu de maneira errada, você torce por isso? Você se alegra por isso? Dentro do seu coração você fala, bem feito, eu falei. Isso tem que acabar no nosso meio. Isso tem que acabar dentro do nosso coração.
mas se alegra, se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Existe alguns princípios cristãos na nossa vida que, se nós negociarmos e não começarmos a viver ele, o que vier daqui adiante, o tempo que você vai permanecer na fé, seja daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, quero dizer para você, não vai servir para nada. Não vai servir para nada. E o amor, eu entendo que é o maior de todos eles. Porque assim como disse aqui, quando você começa a amar as pessoas com o amor de Deus, você vai deixar para lá o defeito. Sabe por quê? Porque você vai entender que assim como ela peca, ela erra, você também peca e erra. Qual que é a diferença do pecado dela e do teu? Que o Senhor arranque essa mentira hoje do nosso coração, essa venda, esse engano. Porque a Bíblia fala que não existe um justo sequer, porque todos pecaram. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E nós, como igreja, Ele nos chamou para andar em unidade, um ajudando os outros, em amor, em compreensão, levantando. Por isso que a Bíblia fala, não ande sozinho, ande no mínimo com outra pessoa, porque se você cair, quem vai te levantar? E hoje a gente vê pessoas no meio da igreja andando sozinhas, pessoas que não querem fazer nada com ninguém, pessoas, sabe, que estão sempre isoladas. Quero te dizer, isso não é o evangelho. Se você tem cultivado essa mentalidade até o dia de hoje, Jesus não está nesse meio. Porque Jesus é nós, é unidade. Isso é o corpo de Cristo. E dessa maneira que o cabeça ele se manifesta no nosso meio. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Talvez você já se sentiu frustrado até o dia de hoje, porque um dia, talvez há muito tempo atrás, essa alegria que brilhava nos teus olhos, de amar a Ele somente, e através desse amor, sabe, manifestar e resplandecer o amor de Deus, isso se perdeu. Eu quero te chamar aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida, para que o amor de Deus possa começar a se manifestar através de você, para que você ame a Deus acima de tudo. Porque aqui, como nós vimos aqui, falando dos mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus. Em segundo, ele fala, e não tem diferença nenhuma, ame o próximo e a si mesmo. Porque a Bíblia declara, aquele que diz amar a Deus, mas odeia o próximo, se faz mentiroso. Até quando nós vamos continuar vivendo no engano? Até quando nós vamos continuar, sabe, criando uma expectativa no coração de Deus a nosso respeito, que não vai ser suprida, porque a gente não quer se arrepender. Mas sabe, muito mais do que chamar você hoje para falar, olha, Deus muda o seu coração, eu quero te chamar ao arrependimento, assim como também na minha vida, porque eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender de viver aquilo que não é o evangelho, e fazer de conta que é o evangelho e continuar não vendo o resultado. É simples, você escolhe sim, sim, não, não. Com Deus não tem, sabe, um ou outro. Ou você tá com Ele ou não tá. Ou você vive da maneira que tem que viver ou não. Ou você é crente, ou você é quente, ou você é frio. Porque Ele fala, morto, aquele que está morno, eu vou vomitar. Se você realmente quer e deseja, não seja constrangido porque outras pessoas estão aqui. Só se realmente você quer cumprir o chamado de Deus. Só se realmente você entendeu o que Jesus ele fez por você um dia. Eu quero te convidar. Se você não sente necessidade, você não quer, pode ficar no seu lugar. Porque se você só vai mostrar para homens, assim como os fariseus faziam, mostravam para homens, mas não queriam cumprir o chamado de Deus. Ninguém vai te acusar, ninguém vai te apontar. Sabe por quê? Porque isso já é explícito na nossa vida. Porque a Bíblia fala que as árvores, elas são conhecidas pelos seus frutos. É simples. A gente não esconde nada de ninguém. A nossa vida já fala qual que é a intenção do nosso coração. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir para que a presença de Deus
ela venha trazer transformação no nosso coração. Nós vamos repreender esse espírito de religiosidade e um padrão que não é de Cristo na nossa vida. Que hoje o engano ele venha a ser arrancado de nós e que não venha ficar somente hoje aqui nesse apelo, mas que isso possa começar a dirigir a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Nós sabemos e reconhecemos que nós somos pecadores, nós somos falhos, que nós carecemos da tua misericórdia, Senhor. E por isso nós clamamos a ti, Pai, hoje aqui nesta manhã. Nós não temos sido como Jesus. Nós não temos sido como Jesus. Nós estamos longe de ser como Jesus. Porque ainda existe ódio no nosso coração. Ainda existe discurso de amargura. Senhor, muitas das vezes nós julgamos aquele que caiu e falamos mal deles nos bastidores. Mas hoje eu estou aqui diante de Ti, reconheço o meu pecado e confesso diante de Ti, porque a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança a misericórdia e benevolência do Senhor. Hoje eu estou diante de Ti, Pai, porque eu quero viver um novo tempo na minha vida. Senhor, eu já cansei, porque ao mesmo tempo que eu tenho caminhado contigo, às vezes me vejo também caminhado com o mundo, com as minhas vontades, com os meus desejos, e eu vejo que eu tenho me enganado, crendo que uma hora vai acontecer, mas o Senhor tem aberto os meus olhos que não vai acontecer nada, se não houver um posicionamento no nosso coração. Por isso hoje nós estamos diante de Ti, Pai, e nós nos arrependemos da religião. Nós nos arrependemos, Senhor, daquilo que não é, Pai, um relacionamento vivo contigo, um amor que nos constrange e nos chama para perto, um amor que nos leva a querer sermos como o Senhor é, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa mudança e essa transformação, ela comece dentro da nossa casa, porque a Tua palavra declara, Senhor, que se nós não formos atentos com os do próprio da nossa casa, nós somos pior que os incrédulos, então negamos a fé. Que esse amor ele comece a ser manifesto em nós e através de nós. Que nós possamos ser como Jesus, que olhava ao seu redor e enxergava muitas necessidades, e aquilo que ele não podia fazer, ele dava instrução para os seus discípulos fazerem. Nós queremos fazer, Senhor, assim como esse testemunho lindo hoje, que constrangeu o meu coração, dessa pessoa que enxergou uma necessidade e se permitiu se parecer com Jesus, e constrangeu o nosso coração, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos leva a ser, ó Pai, Senhor, a igreja de Atos dos Apóstolos. Senhor, que hoje nós possamos começar a viver o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos, porque ele não acabou, mas que possamos dar continuidade a uma igreja que a Bíblia fala que eles não viviam mais para eles, que eles vendiam todas as suas posses, todas as suas propriedades, para depositar aos pés dos apóstolos, porque eles queriam ver a alegria daqueles que necessitavam, e uma necessidade a ser suprida. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor vai nos dar essa oportunidade. Muito obrigado, porque é Cristo em nós a esperança da glória. Não estamos vivendo, mas declaramos que vamos viver. Não vamos ficar acomodados, Senhor, crendo que isso nunca vai passar. Mas nós hoje saímos dessa posição espiritual e damos um passo, Senhor. Aleluia, Pai. Rumo, Pai, ao amor, a misericórdia, ao perdão. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós clamamos aqui neste lugar. E eu declaro libertação, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Quero dizer que Jesus te ama. Jesus te ama neste lugar. Ele quer transformar a tua vida, o teu coração. E assim Ele vai fazer, se você depositar a sua fé nele. Amém?
Em nome do Senhor Jesus. Saia daqui deste lugar decidido a amar mais, ajudar mais, porque é muito mais que as nossas palavras, são as nossas atitudes que vão mostrar Jesus para as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que o Senhor te fortaleça e te capacita, em nome do Senhor Jesus. Amém?